Imagine um homem que, em meio ao calor sufocante da Índia, não se levantava até sentir que os céus haviam se movido. Um homem cuja oração parecia tocar o próprio trono de Deus, arrancando respostas que transformaram vidas, cidades e nações. Esse homem era John Hyder, o homem de oração. Você já ouviu falar de John Hyder, conhecido pelo livreto com um nome um pouco provocativo, Apóstolo da Oração? Hyder, um missionário fervoroso que marcou sua geração com sua dedicação à intercessão e à missão transcultural. Com sua vida centrada na oração, John Hyder, ou John Nelson Hyder, tornou-se uma inspiração para cristãos ao redor do mundo. Seu impacto foi tão profundo que sua biografia, suas orações e até mesmo sua atuação como missionário entre os povos de língua tâmil continuam sendo estudados e admirados. Um mini documentário com a missão de inspirar você. John Hyder não era um missionário comum. Hyder era um guerreiro espiritual que literalmente sacrificou sua saúde, seu conforto e talvez até sua vida em favor de algo que muitos de nós subestimamos: o poder da intercessão. Você acredita que uma única pessoa possa mudar a história de uma nação? E se eu te dissesse que por meio de sua oração, John Hyder levou multidões a Cristo e abriu as portas para um avivamento em terras distantes? Nos próximos minutos você descobrirá como esse homem enfrentou gigantes espirituais, chorou por almas até seu coração se desalinhar fisicamente e deixou um legado que ecoa até hoje. Este é o tipo de história que não apenas inspira, ela desafia você a repensar sua própria caminhada com Deus. John Hyder nasceu em novembro de 1865 e viveu uma vida que pode ser comparada aos grandes heróis da fé. Ele não apenas orava, mas ele lutava em oração, muitas vezes permanecendo por horas diante de Deus até obter respostas. Assim como Elias falava e ouvia a voz divina, Hyder tinha intimidade com Deus, vivendo momentos profundos e solitários com seu mestre, como aqueles que Jesus nos incitou a viver. Era como se ele vivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Sua morada terrena estava na Índia, entre os desafios do campo missionário, mas seu espírito habitava no céu. Hyder tinha uma fome espiritual, uma fome tão intensa que parecia ter engolido todo o apetite físico. Essa devoção era visível a todos ao seu redor. Certa vez, um jovem hindu que o conhecia disse a um missionário: "O Sr. Hyder me parece Deus." Embora isso pudesse soar exagerado, refletia uma verdade profunda. Hyder vivia tão próximo de Deus que sua presença irradiava algo sobrenatural. Enquanto muitos julgam o impacto de um missionário pelo número de visitas realizadas ou contatos feitos, Hyder mostrou que a maior arma de um cristão não é sua atividade, mas sua oração. Ele não apenas desempenhava suas responsabilidades com zelo, mas fazia da oração o alicerce de todo o seu serviço. Hyder acreditava no poder incomparável da intercessão e sua vida demonstrava isso. Ele era um homem que, como diz a tradução aramaico do Salmo 91, verso 1, havia feito de Deus sua morada permanente e, por isso, vivia em constante contato com a onipotência divina. Suas intercessões não eram apenas orações, mas batalhas espirituais que marcavam a história ao seu redor. Os efeitos da vida de John Hyder se estenderam muito além do que ele podia ver. Muitos dos reavivamentos na Índia
podem ser diretamente ligados à sua dedicação à oração. Pregadores e missionários que se encontravam com ele eram marcados para sempre. Um desses homens, o Sr. Chapman, renomado evangelista, afirmou que um período de oração com Hyder foi o momento que mais impactou sua vida espiritual. Ele disse: "Devo mais a Hyder orante do que a qualquer homem, pois entendi o que é uma vida consagrada realmente." Essa influência não se limitava às palavras ou ensinamentos diretos. Assim como na igreja primitiva, onde a sombra de Pedro curava, a presença espiritual de Jesus parecia tocar vidas através de John Hyder. Centenas de pessoas testemunharam o impacto das intercessões sendo renovadas e direcionadas para um compromisso mais profundo com Deus. Hyder provou que um único vaso de oração pode ser mais poderoso do que 1000 servos ativos que não se dedicam à comunhão com Deus. Ele nos lembra de que a oração não é uma atividade secundária, mas um trabalho árduo e essencial. M. Bounds, escritor clássico sobre o tema da oração, destacou que títulos como O Poder da Oração e A Busca da Oração nos mostram quão pequenos podemos nos sentir diante da grandiosidade dessa tarefa. Hyder personificava a verdade de que a oração é o ar nativo do cristão. Pode ser desgastante e exigente, mas é também a fonte mais doce de comunhão com Deus. Ele viveu o lema do Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, é no santuário. Essa vida de oração foi moldada desde cedo. O pai de Hyder era um homem de visão, que orava para que trabalhadores fossem enviados aos vastos campos missionários. Sob esse ambiente de fervor espiritual, o jovem John encontrou o Mestre e teve sua vida transformada, assumindo a missão de se tornar não apenas um servo, mas um guerreiro de oração. John Hyder tinha a capacidade de alcançar o sucesso acadêmico, mas escolheu um caminho ainda mais elevado, as alturas espirituais. Ao olhar para o horizonte de sua alma, sentiu a necessidade irresistível de levar o Evangelho aos perdidos. Inicialmente, ele enfrentou uma intensa batalha interior ao decidir embarcar para a Índia como missionário. Mas, ao ouvir a resposta de Deus, ele se rendeu completamente e tornou-se um servo rendido à vontade de seu Senhor. O que impulsionava esse guerreiro de oração era o profundo amor por Cristo. Ele havia prometido que não compartilharia sua afeição com mais ninguém e entregou tudo ao Salvador. Seu amor pelos perdidos era tão intenso quanto sua devoção a Deus. Hyder era conhecido por sua compaixão e alto sacrifício. Certa vez, viu um homem usando roupas que haviam sido roubadas deles, mas decidiu não confrontá-lo para não afastá-lo de Cristo, a ponto de evangelizá-lo e trazê-lo de volta. Esse nível de entrega despertou críticas e incompreensões. Alguns colegas missionários desconfiaram de sua piedade. Um homem foi enviado para observar suas falhas, fingindo ser um interessado na religião cristã. Após 4 dias, ele saiu impactado e confessou: ele não tem culpa, ele é parecido com Jesus. Hyder não apenas falava do amor de Cristo, ele o vivia. Quando enganado ou roubado, orava pelos responsáveis. Em atos de humildade, frequentemente entregava suas próprias roupas aos nativos necessitados. Sua vida de sacrifício não apenas cativava corações, mas também abria portas para o Evangelho. Como alguém poderia rejeitar o Salvador de um homem tão dedicado à obra de Deus? Antes de um poderoso reavivamento em Calcutá, Hyder passou impressionantes 30 dias e noites em oração. Esse sacrifício parecia quase impossível, mas os resultados foram inegáveis. Deus abriu as janelas do céu e derramou bênçãos eternas, impactando profundamente a região e selando o legado de Hyder
como um verdadeiro guerreiro pelo Evangelho. John Hyder era um homem consumido pela paixão pelas almas perdidas. Suas noites sem dormir eram preenchidas com orações intensas, muitas vezes acompanhadas de lágrimas e soluços profundos. Ele clamava: "Ó Deus, dá-me as almas." Esse grito não era apenas uma frase repetida, mas o reflexo de sua alma ardente por aqueles que ainda não conheciam o seu Salvador. Um de seus textos favoritos dizia: "Olhem para os campos. Eles são brancos. Os trabalhadores são poucos. Ore." Era um chamado constante à urgência da intercessão. Essa prática, entretanto, parecia estar se perdendo em seu tempo. Armários de oração desertos, reuniões de orações formais e mecânicas, e preces que mais pareciam repetições automáticas. Em contraste, Hyder orava no Espírito Santo, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, mostrando uma conexão viva e poderosa com Deus. Mesmo quando confinado à cama ou em uma cadeira de rodas, ele não cessava suas intercessões. Sua paixão pela Índia era inabalável, mesmo diante de desafios e sofrimentos. Mas o que fazia desse homem um instrumento tão extraordinário nas mãos de Deus? A resposta parecia estar em sua busca incessante pela santidade. Ele vivia segundo o princípio de que o eu não apenas precisava morrer, mas também ser enterrado, para que não houvesse qualquer cheiro de orgulho ou ego que pudesse afastar as almas de Cristo. Hyder buscava a santificação prática e diária, não como uma obrigação religiosa, mas como uma entrega completa a Deus. Como Eliseu, de quem se dizia ser um homem santo de Deus, Hyder irradiava essa mesma presença divina. Seu poder espiritual não vinha de métodos ou estratégias humanas, mas da força irreprimível da santidade pessoal e de uma vida devotada à oração. Essa dedicação à santidade, à oração, não apenas o transformou em um gigante espiritual, mas também é uma mensagem que ecoa até hoje. Não podemos nos contentar com atividades externas e uma religiosidade morta. O coração deve estar alinhado com Deus, vibrando com a vida de devoção e consagração. Que o exemplo de John Hyder desperte nossa afeição por Cristo e nos inspire a buscar uma vida santa, sustentada por orações fervorosas e poderosas. John Hyder dedicou 19 anos de sua vida ao ministério na Índia, deixando um legado de oração, santidade e fervor missionário que continua a inspirar. Após retornar à Inglaterra por um período, ele viajou para os Estados Unidos em 1911, onde no ano seguinte Deus o chamou para casa. Suas últimas palavras, pronunciadas enquanto ele estava prestes a entrar nos portais celestiais, ressoaram como um grito de vitória espiritual. Ele disse: "Grite a vitória de Jesus Cristo." John Hyder foi enterrado em Illinois, onde seu funeral foi realizado no mesmo púlpito onde, ainda jovem, ele respondeu ao chamado de Deus. Foi ali que, por meio da mensagem desafiadora de seu pai e de uma oração fervorosa pedindo trabalhadores para a colheita, John Hyder reconheceu seu chamado como uma resposta viva àquela súplica. Um de seus colegas de classe prestou-lhe uma comovente homenagem afirmando: "Ele realmente deu sua vida pela Índia." Essas palavras capturam o espírito de um homem cuja vida foi marcada por devoção inabalável e pela busca de almas para Cristo. A história de Hyder nos desafia a viver em intensidade espiritual, colocando Cristo e seu reino acima de tudo. Foi essa busca pela plenitude do Espírito que moldou o curso de sua trajetória missionária. Ele não apenas aprendeu a se entregar completamente à obra de Deus, mas também se tornou um instrumento poderoso de intercessão, impactando vidas ao redor do mundo. Ele enfrentou muitas batalhas internas, e a batalha que se travou dentro de John Hyder foi essencial para sua maturidade espiritual. Ele descobriu que não havia maneira de ser um missionário eficaz sem ser plenamente capacitado pelo Espírito de Deus. E foi essa transformação que o levou a ter um ministério de oração e intercessão que mudou a história missionária da Índia, além de impactar muitas outras vidas. Hyder passou a ser conhecido como o homem que orava,
não apenas por causa de sua vida de oração fervorosa, mas também por causa dos resultados tangíveis que sua intercessão produziu. A oração não foi apenas um ato de devoção, mas um meio através do qual ele buscou e obteve a vitória de Deus, trazendo avivamento e transformação ao seu redor. Seu exemplo é um convite a todos nós a buscar uma vida de oração mais profunda, uma entrega completa a Deus e um compromisso sincero em viver conforme a verdade que proclamamos, confiando que Ele é capaz de nos libertar e nos usar de maneiras poderosas para o seu reino. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe deixando a sua sugestão. E considere também se tornar um membro do canal Teologia e nos ajudar a continuar com esse trabalho. Um obrigado a todos os membros e até o próximo vídeo.